Oi, querida família 45! Já está no ar o programa Vilmar Filho Prefeito. Última semana decisiva, em que vamos escancarar no peito a vontade de colocar Vilmar Filho à frente da prefeitura. E hoje tem tanta surpresa, tem uma novidade logo no início do programa que eu sei que você vai se alegrar muito, assim como eu vai se arrepiar em ouvir o que vem por aí. E temos entrevistas lindíssimas. Então, deixemos de papo e vamos direto ao nosso programa, porque está especial. Ouça, Dr. Haldner, aquele médico cardiologista tão querido da nossa gente, voltou ao nosso programa e está trazendo uma novidade que eu tenho certeza Santo Antônio do Monte sonhava há muito tempo com isso. Ouça a nossa entrevista. 45 eu vou com Vilmar Filho. Muito bem, ouvintes do programa Vilmar Filho Prefeito, nós, dias atrás, nos nossos programas, ouvimos o depoimento, as palavras do Dr. Haldner, esse grande cardiologista que tem uma simpatia muito grande de toda a população de Santo Antônio do Monte, de região. Só que hoje a gente fez um segundo convite para ele para voltar ao nosso programa e falar de projetos futuros que ele tem com o Dr. Vilmar Filho quando ele for assumir a prefeitura. Dr. Haldner, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui direcionando uma população tão simpática e agradável como é a população de Santo Antônio do Monte. E quando se fala de Vilmar Filho, é mais prazeroso ainda estar aqui. Agradeço o convite e relembro o assunto importante nós falarmos quando o Vilmar direciona a questão de saúde. Ele tem uma preocupação em excesso com a saúde e educação da população de Santo Antônio do Monte. Em relação à questão de saúde, há um projeto que ele já nos fez esse convite, nós repassamos para outros colegas de Belo Horizonte que vão fazer parte dessa equipe na administração do Vilmar Filho. Nós vamos criar um hospital aqui em Santo Antônio do Monte, que vai ser referência para o estado de Minas Gerais e para o Brasil. E neste hospital nós vamos criar um serviço de cardiologia com serviço de cirurgia cardíaca, nós vamos passar a fazer troca de válvula, ponte de safena e outros procedimentos ligados à cirurgia cardíaca, principalmente naqueles pacientes de alto e muito alto risco. Nós vamos fazer aqui. Nós vamos montar também um serviço de hemodinâmica, já foi conversado com alguns colegas, eles já aceitaram, inclusive já estiveram aqui em Santo Antônio do Monte e propuseram e aceitaram o convite do Dr. Vilmar Filho de montar o serviço de hemodinâmica, ou seja, nós vamos fazer tratamento de angioplastia e cateterismo aqui na cidade. É um projeto direcionado, empenhado e ideia do Dr. Vilmar Filho. Além do que, nós vamos criar também um serviço de hemodiálise, nós vamos evitar que o nosso paciente aqui de Santo Antônio do Monte e região desloque para outras cidades, como deslocar para Divinópolis. Nossos pacientes vão fazer hemodiálise aqui em Santo Antônio do Monte. Já tem um projeto da aquisição dessas máquinas, caso o Vilmar seja eleito prefeito, e outros serviços nós vamos melhorar, principalmente a questão de pediatria. A criança tem que ser muito bem assistida, a gestante tem que ser assistida de forma excelente. São outros projetos que o Vilmar direciona para a saúde. A ideia é o seguinte: caso o Vilmar seja eleito, 15 dias após as eleições, nós faremos uma reunião com os colegas que já foi feito o convite, um cirurgião cardíaco, um médico responsável pelo setor de hemodiálise, um hemodinamicista e o restante da equipe. Nós vamos reunir e definir a estrutura desse hospital, que já é um projeto e que o Vilmar vai implantar nos 2 primeiros anos de sua gestão como prefeito na cidade de Santo Antônio do Monte. Muito obrigado, Dr. Haldner. Dr. Haldner, que é cardiologista, cuida dos corações da população, mas que tem o seu lugar garantido também no coração do povo. Obrigado pelas suas palavras, doutor. É sempre um prazer estar falando com essa população que eu estimo tanto, que é a população de Santo Antônio do Monte. Eu sempre falo que eu não nasci aqui, mas eu me considero um cidadão, a população extrema me abraçou de forma significativa. Eu amo de coração essa população. Vilmar me ensinou a gostar dessa população e a cada dia que passa eu me sinto mais envolvido com cada um de vocês. Obrigado por eu fazer parte, ter a oportunidade de estar fazendo parte dessa situação agora, que é tentar eleger o nosso amigo, o candidato, um grande profissional, que é o Vilmar Filho. Olha, gente, como é bom a gente poder contar com um amigo naquelas horas difíceis da vida da gente, quando muitas vezes os nossos recursos não são suficientes. A gente precisa de um amigo que resolva a situação. Ouça essa entrevista.
E eu vou ver agora e conversar com uma pessoa de muito respeito, um grande empresário de Santo Antônio do Monte, que é o Fernando Júnior, conhecido como Júnior, proprietário da Embrasfogos. E o Júnior tem uma história muito bacana que ele vai contar pra gente agora, para os nossos ouvintes, para a família 45, sobre a pessoa do Vilmar Filho. Inclusive um depoimento que ele chegou a dar num dos encontros, em uma das reuniões. Mas eu quero passar pro Júnior agora, para que ele conte nas palavras dele quem é Vilmar Filho, como o Vilmar Filho já te ajudou, né, em alguma situação da vida. É com você, Júnior. No tempo que ele foi prefeito, nos mandatos dele que ele foi prefeito, primeiro, ele nunca abandonou a nossa indústria de fogos, né, que é o ramo maior aqui da nossa cidade. Sempre que a gente teve algum problema, ele sempre acompanhou a gente, nunca negou apoio. Em segundo lugar, eu tenho certeza que se meu pai estivesse vivo, estivesse aqui, ele estaria apoiando ele, porque eram grandes amigos e se apoiaram mutuamente em todas as eleições. E, em último lugar, até mais importante para mim, é porque assim, eu tenho pessoalmente uma dívida muito grande com o Vilmar, porque quando eu precisei, assim, um momento muito difícil da minha vida, que foi um acidente que meu filho teve em Vitória, no Espírito Santo, e estava muito ruim, em coma, e a gente não conseguia de maneira nenhuma liberar o atendimento, UTI para ele, essas coisas. E foi através do Vilmar que, com um simples telefonema que eu dei para ele, ele conseguiu agilizar e a gente conseguiu, através do secretário de Saúde do Espírito Santo, uma vaga para ele na UTI. Ele conseguiu sobreviver, está aí junto com a gente hoje. E isso, assim, quando eu precisei, não adiantou dinheiro. Foi lá... Eu queria internar, inclusive, meu filho até particular, pagar e tal, mas não havia vaga, não havia jeito, não. Foi só força política mesmo, de que tem acesso dentro das secretarias de saúde, dentro da política mesmo, que conseguiu, através da sua força política mesmo, me ajudar. Não adiantou dinheiro, não adiantou nada que a gente fizesse, plano de saúde que tinha, nada disso adiantou. Foi só na hora do perrengue mesmo, na hora que precisou de alguém para empurrar mesmo, para aparecer uma vaga na UTI, foi só através dele que eu consegui. É nessas horas que a gente vê, né? Então fica assim uma gratidão muito grande. Toda vez que eu vejo meu filho, eu tenho certeza que tudo que ele fez valeu para me ajudar. Eu tenho certeza que eu vejo isso, porque eu tenho muitos funcionários, eu tenho visto da alegria que ele foi recebido lá na Embrasfogos, lá na fábrica, pelos funcionários, e que seja rico, pobre, com mais condição, menos ou mais cultura, acaba que todo mundo precisa da saúde, né? E a saúde é muito importante, e ele é um representante nosso dentro da área de saúde, em termos não só municipais, mas estaduais, até nacionais. E é em horas difíceis como essas que a gente aprende a ver a quem dá valor a gente, a quem tá do lado da gente de verdade. Nem sempre os nossos recursos são suficientes. E nem sempre temos algum recurso. E é isso que a gente tem falado. O lado humano do Dr. Vilmar. Ouvimos aí o depoimento do Júnior, um grande empresário, hoje dono da Embrasfogos. Mas a gente vai ouvir também a Dona Antônia, uma pessoa simples, de um coração enorme, e o coração dela tá muito ligado com o Dr. Vilmar Filho. Ouça aí por quê. Olha, gente, como é bom a gente poder contar com um amigo naquelas horas difíceis da vida da gente, quando muitas vezes os nossos recursos não são suficientes. A gente precisa de um amigo que resolva a situação. Ouça essa entrevista. Como é que a senhora foi ajudada pelo Dr. Vilmar Filho? O que o Dr. Vilmar já fez? Foi assim, eu levantei e fui pro terreiro. Depois me deu uma bambeza, eu vim e já caí de bruçado. Pegou, eu falei, Carolina, não tô boa hoje. Aí foi eu e a opressão. Não achou pressão, não achou pulso, não achou parada cardíaca em mim. Aí a moça do posto veio para me levar. Só vai pra Santa Casa porque é pra Divinópolis, só não pode ir não. Não dá prazo. Eu falei, não, doutora, eu não vou não. E nem vou pra Santa Casa, eu vou pra minha casa. Aí a gente ligou pra Santa Casa. Aí o rapaz falou, não tem lugar pra ela. Aí nós subiu, a Carolina ligou pra Iara. E aí eu já não tava enxergando mais nada. E falou, posso subir com ela, que o Vilmar tá lá atender ela agora. Ele me olhou e falou, mandou tirar um negócio daquele lá de São Paulo. Aí eu fui tirar. Cheguei lá, deitei, eu só falava assim, não tem batida de coração.
Aí as foi lá, falou, não, pode trazer ela de volta. Aí eu voltei, ele já estava com os documentos, não levou dentro de uns 40 minutos. Eu vou estar aqui, só vai embora para Divinópolis. Aí eu já cheguei lá, já tinha 3 médicos me esperando, lá em Divinópolis, lá no São Judas. Aí ele falou assim, a senhora que é a mandada do Vilmar Filho? Eu falei assim, sou. Ele falou assim, então só posso subir. Aí ligou só um soro e pôs eu na cadeira de roda e eu subi. E não vi mais nada. Eu vou falar com você, abaixo de Deus, para mim, não tem outro na sombra da terra. Não tem. Tanto para mim, quanto meus filhos. A gente chega lá, ele já vem pegando na mão da gente, já manda a gente sentar e pergunta, o que é que só tem? Aí a gente explica. Ele já vai com os aparelhos tudo, manda deitar na mesa. Ele examina da sola do pé da gente ao fio do cabelo. A senhora vai mandar um recado pro Dr. Vilmar, para ele ouvir essa mensagem da senhora. Eu não dou conta, não. Eu não tenho palavra para agradecer ao Senhor tanto que eu tenho, que eu posso, que eu peço a Deus pro Senhor. Eu gosto do Senhor. Que é só Deus mesmo para limpar os caminhos pro Senhor. A noção, não tô aguentando mais, não. Que o povo de Santo Antônio do Monte tinha que reconhecer a pessoa do Dr. Vilmar Filho. Que ele é uma pessoa boa, honesta, ninguém nunca viu falar dele, nada. Eu com 80 anos. Ah não, doutor, o senhor é do meu coração. Sabe por quê? Porque ele é que me olha. Eu escurecia, doutor, é o senhor. Tudo, mas tudo que eu poderia dar pro senhor é o meu voto. Que eu tenho mais nada para dar e as minhas orações. E que eu estimo ele demais da conta. Até quando eu falei lá embaixo, ele disse, não deixa eu morrer não, que eu tenho que voltar para votar no Vilmar Filho. Doutor Vilmar, muito obrigado. Deus que vai retribuir o senhor tudo que o senhor fez por mim, porque eu estou viva aqui, eu agradeço o senhor, tudo que o senhor fez para Santo Antônio. Que Deus lhe pague, que o senhor vai receber em dobro. Não dou conta de falar mais, não. Para você que está acompanhando o programa Vilmar Filho 45, nesse momento eu vou conversar com a jovem Simone Smith, é uma jovem mamãe recente, né? 2 meses tem a pequena Laura. E a Laura, de certa forma, já é uma vencedora na vida, né? Lutou pela vida. Só que essa é uma história para a própria mamãe. A Simone contar para a gente hoje como é que foi a história da Laura, o nascimento da Laura, tudo o que aconteceu e qual foi o final dessa história. Bom, eu estava grávida de 7 meses, era uma gravidez de risco. Por ela nascer prematura, e eu procurei ajuda local e como não tinha muitos recursos na cidade, com a ajuda e influência do Vilmar Filho, ele conseguiu uma transferência para ela em Belo Horizonte, num hospital muito bom lá, e que eu acho que se não fosse por ele, ela não estaria aqui hoje, por causa que ela deu epineia respiratória. Se não fosse por ele agir rápido, ela não estaria aqui hoje. Só para constar também, Simone, até porque é um problema quando se fala respiratório, principalmente numa criança prematura, existe uma dificuldade de encontrar hospitais com aparelhamento, às vezes até com profissionais que possam atender naquela urgência. Uma criança não tem a mesma resistência, né, um bebê, de um adulto. Então foi necessário uma intervenção para que mandasse para a capital. Foi necessário. Por causa que senão ela não, por ela ser prematura, o pulmão dela não estava formado direito. Então ela precisava de uns cuidados melhores. Ela precisava de onde tinha esses cuidados. E na região não tem. Então, se não fosse por a influência dele mesmo, ele ajudou a gente bastante. Eu queria que, se possível também, você deixasse então a sua mensagem. Porque hoje a pequena está aí, graças a Deus, viva, bem cuidada, saudável. Estou ouvindo até o barulho, o chorinho dela no fundo ali, ó. Bom, muito obrigada, doutor Vilmar, pelo tudo que você fez pela gente, porque quando eu estava em Belo Horizonte, qualquer problema que ela dava, eu ficava em dúvida, eu ligava para ele me orientava também. Se não fosse você, minha filha não estaria viva hoje. Te agradeço muito, continue sendo esse profissional excelente, essa pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigado por tudo que você tem feito pelo povo de Santo Antônio do Monte. Muito bem, nós vamos conversar agora com Ricardo José Alvarenga, e ele também é uma das pessoas que precisaram do apoio, da influência do Dr. Vilmar, mas nós vamos entender um pouquinho primeiro a história. Ricardo, conta pra gente aí o que aconteceu, qual foi o seu problema de saúde? Ué, como eu sou um trabalhador rural, moro na zona rural e comecei a sentir muito mal na fazenda, fiquei 5 dias sem alimentação e fui na cidade, procurei o pronto-socorro, não foi diagnosticado nada.
Aí voltei, continuei passando mal demais, fui mais uma vez e... Aí na terceira vez fui e pedi para medir minha glicemia, que eu estava desconfiado que tinha diabetes. Aí a moça não podia medir, que eu não era diabético, mas eu insisti com ela, ela mediu, na época deu quase 700, então já me internaram na hora. E só que aí me liberaram com 2 horas depois, sem passar nenhum tipo de medicação nem nada, e morando na roça, muito difícil, o transporte e tudo. E voltei para fazenda sem nada, nenhum medicamento e continuei passando mal mesmo assim. Foi onde eu fiz uma ligação para um médico também da cidade, aonde ele me indicou o Vilmar Filho, que poderia fazer um tratamento para mim mais específico. Foi onde eu fiquei conhecendo o Dr. Vilmar. E assim procurei ele, me atendeu com clareza, disposição, me passou umas orientações, no entanto eu nem sabia o que eu tinha, para mim era uma coisa nova. E me passou bastante assim, planejamento do que eu tinha que seguir. E fui seguindo. Graças a Deus hoje eu tô uma pessoa curada. E como os outros, agradeço a ele. Porque sem me conhecer, sem nada, ele tratou de mim. Então isso aí é como diz o outro, é uma pessoa caridosa. Nem me conhecia e me acolheu. Então como diz hoje eu até brinco ainda, que eu tô vivo hoje é às custas dele. Independente de condição financeira, independente se de é nada. negro, branco, amarelo, o doutor ajuda, né? Não, independente de nada, porque, no entanto, ele não me conhecia, não perguntou o preço de nada, falou que ia me tratar. Primeiramente era saúde. Então, assim, a gente tem um respeito muito grande, né, pra uma pessoa assim, né? Eu quero mandar um recado pro Vilmar Filho também, que indiferente de política, de tudo que tem aí que tá acontecendo, para ele nunca deixar de ser essa pessoa boa, humilde, uma pessoa acolhedora, que mesmo não me conhecendo me ajudou. E mandar um abraço para ele continuar sendo essa pessoa exemplar, que apesar, indiferente de tudo que está acontecendo, que a estrela dele nunca vai deixar de brilhar. Um abraço, doutor Vilmar. Vilmar Filho, vem para a gente ser feliz.